Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, professor. Meu nome é Cauã Xavier. Eu estou aqui juntamente com o meu grupo, que contém Gabriel Linares, Júlia Exaltação e Ana Luísa Santana. E hoje nós estaremos apresentando sobre o módulo 1, polígonos e círculos. Espero que goste. Olá, meu nome é Gabriel Linares. Eu vou comentar um pouquinho sobre os polígonos. Os polígonos são figuras planas formadas por segmentos de reta. Ou seja, o triângulo, por exemplo, é um polígono. Diferentemente da estrela, por ter suas retas se cruzando, não pode ser considerado um polígono. Nos polígonos, as figuras possuem nomes de acordo com o número de lados. Por exemplo, um triângulo possui 3 lados, então ele, consequentemente, irá receber o nome de triângulo. Uma figura que possui 4 lados receberá o nome de quadrilátero, a que tiver 5 de pentágono, e por aí vai, até chegar no número 100, que seria o hectágono. Um polígono é regular quando o mesmo possui todos os seus lados congruentes, ou seja, são iguais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os polígonos convexos e os polígonos concavos. Para ser denominado convexo, o mesmo precisa possuir 2 pontos internos quaisquer. Por exemplo, nesse pentágono verde, o ponto A consegue chegar no ponto B sem nenhuma interferência exterior, diferentemente do verde mais escuro, da figura mais escura, onde o A, ao tentar chegar no ponto B, acaba saindo para o exterior. A figura verde da esquerda seria um convexo, e a figura da direita, esse verde mais escuro, seria um côncavo. Para se calcular os ângulos internos, externos e as diagonais, nós precisamos usar fórmulas. No ângulo interno, nós usamos número de lados menos 2 multiplicado por 180. Nos externos, usamos a soma dos ângulos externos mais a soma do ângulo interno igual ao número de lados multiplicado por 180. Nas diagonais, usamos os números de lados multiplicado pelo número de lado menos 3, tudo dividido por 2. Polígonos regulares. Bom, os polígonos regulares são figuras que possuem todos os seus lados e ângulos congruentes, como, por exemplo, na imagem, um quadrado, ângulos internos, externos e diagonais. A primeira figura à esquerda, nós temos um ângulo interno. Para se calcular um ângulo interno, nós usamos os números de lados menos 2 multiplicado por 180, tudo dividido pelo número de lados. Já o externo seria 360 dividido pelo número de lados, ou 180 menos a soma dos ângulos internos. As diagonais, nós temos o número de lados menos multiplicado pelo número de lados menos 3, tudo dividido por 2. Outros seria o centro do polígono, a apótema e o ângulo central. No centro do polígono, infelizmente, eu não consegui achar uma imagem ilustrativa como os outros, mas o centro do polígono seria o ponto bem no centro, ligado a uma vértice. A apótema, como temos uma imagem, seria a extremidade do centro a outro ponto médio de um dos lados da figura. Já o ângulo central tem como vértice o centro, denominado como A, e os lados sendo ligados por duas vértices consecutivamente congruentes, ou seja, com a mesma distância, formando um ângulo de grau. Bom, professor, agora eu vou falar um pouco sobre a circunferência. As circunferências são figuras geométricas planas geralmente representadas por figuras redondas, onde todos os pontos do plano estão a uma mesma distância de raio e dentro de um ponto fixo, que é o centro. Quando uma reta e uma circunferência têm dois pontos em comum, dizemos que essa reta é secante à circunferência. Uma reta R é tangente a uma circunferência quando possuem um único ponto em comum. Ou seja, a reta corta a circunferência em apenas um ponto. Toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio do ponto da tangente, já que o raio é a menor distância entre o ponto da tangência e o centro da referida circunferência. Agora eu vou falar um pouco sobre o arco e o ângulo da circunferência. O arco
é o conjunto de dois pontos compreendidos entre dois pontos A e B, como vemos na foto. O ângulo central de uma circunferência é todo o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência, ou seja, essa parte que está no meio da foto aí, no meio do círculo. A medida do ângulo associada, a medida do ângulo associada a um arco da circunferência é definido como um ângulo central correspondente. Agora eu vou falar um pouco sobre o ângulo inscrito. Chamado de beta, pode se formar em qualquer ponto de circunferência, independentemente do lugar escolhido. Os lados desses tipos de ângulo sempre serão secantes de circunferência, já que são segmentos que cortam a mesma em dois pontos distintos, no vértice do ângulo e nos pontos extremos A ou B. Também temos o ângulo segmentos, que é todo o ângulo que tenha vértice na circunferência. Um lado tangente e outro secante à circunferência é chamado de ângulo secante relativo a uma circunferência, assim como vemos na foto. Aqui vamos ter dois tipos de ângulo, que são ângulos excêntricos interior, que é a uma circunferência. A uma circunferência é o ângulo formado quando duas cordas se interceptam em um ponto P interior a essa circunferência. E agora teremos os ângulos excêntricos, que são que é o ângulo cuja vértice é um ponto P externo à circunferência e cujas extremidades são semi-retas ou tangentes a ela. Agora eu vou falar um pouco sobre a circunferência inscrita e a circunferência a polígonos regulares. A circunferência inscrita é aquela que tangencia todos os lados do polígono, ou seja, está dentro da forma. A circunferência circunscrita é aquela que passa por todos os vértices do polígono regular. Bom, vou falar um pouco sobre os triângulos inscritos e o circunscrito. No triângulo inscrito, se prolongarmos R, que seria um raio, até o final, encontramos a altura de um triângulo equilátero, com a pequena distância, e a pequena distância é o baricentro. Dividimos H igual L, raiz de 3, dividido por 2 terços. Ou seja, a fórmula seria L, raiz de 3, dividido por 3. Do outro lado, temos o circunscrito. O raio será o complemento do inscrito, ou seja, R igual 2 raiz de 3 dividido por 6. Agora eu vou falar um pouco sobre o quadrado inscrito e o circunscrito. Neste caso, o raio é a metade da diagonal do quadrado, ou seja, D é igual a 2 raiz de 3. Já no circunscrito, se o quadrado possuir número de lado L, o raio será a metade do lado do quadrado, ou seja, L, que seria o lado, dividido por 2. Hexágono inscrito e circunscrito. Dividindo através de seu centro, o mesmo pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, ou seja, raio é igual a 2. Já no circunscrito, dividimos o hexágono pelo seu centro, formando alguns triângulos equiláteros de lado L, representando a altura. A fórmula seria R igual a 2 raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou falar um pouco sobre as áreas das figuras planas. Para descobrir a área de qualquer paralelogramo, nós usamos a fórmula base vezes altura, que é a forma básica das figuras planas. A área do triângulo ela é metade da área do paralelogramo, da mesma base e da mesma altura. A única diferença é que nós usamos a fórmula do paralelogramo e dividimos por 2. Já no triângulo equilátero, como todos os seus lados são iguais, então usamos a raiz de 3 para definir seus lados e dividimos por 2 no caso da altura. Já na área, nós dividimos por 4. Tá, o trapézio, o trapézio e o losango são as formas geométricas que podem ser facilmente calculadas. O trapézio ele pode ser decomposto, dividido por 2 triângulos e usado a fórmula básica. Já o losango, nós calculamos por suas diagonais, a maior e a menor, e dividimos por 2. O hexágono regular ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Como eu falei anteriormente, tem todos os seus lados iguais.
Então, a área do hexágono, ela pode ser usada por essa fórmula, que você pega os 6 lados e multiplica pela área do triângulo. Já nos outros polígonos regulares, nós usamos apenas 2 fórmulas para descobrir a área e o perímetro. São essas que nós estamos mostrando aí. Tá? A área do círculo, ela é o conjunto de todos os planos, todos os pontos do plano, cuja a distância é o centro menor, igual à medida do raio. A medida do raio é o ponto que pega o centro até a borda do círculo. Para descobrir o perímetro, a gente usa 2π vezes o raio. A área da mesma forma, só que o raio é ao quadrado e o diâmetro é 2 vezes o raio. Bom, vou comentar um pouco sobre esses exercícios. Na primeira figura, nós temos que encontrar o ângulo exterior. Bom, a fórmula que nós utilizamos é AB menos CD, ou seja, tudo dividido por 2, obviamente. Nesses valores se encontram 122 menos 52 dividido por 2, e chegamos a 35 graus. Já no exercício B, se encontra a mesma fórmula, obviamente, porém os valores são trocados e nós temos que descobrir agora o valor dos ângulos internos, que seria 86 mais 32, seria ao contrário, porque quando são ângulos internos, nós somamos, dividido por 2. Tudo isso dá 59 graus. Bom, professor, muito obrigado porque o senhor assistiu até aqui. Nós agradecemos, eu sou o Cauã Xavier novamente, e ficamos por aqui com o nosso trabalho, espero que tenham gostado, nos dedicamos bastante a ele, e um forte abraço. Tamo junto, valeu.